Crestos, a Jesus, não foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. Refutando 10 profecias. Oitava. Servo sofredor de Isaías 53. Os escritos de Isaías 53 se referem a todo o povo, como se de um único indivíduo. Veja, no Novo Testamento sabemos que Crestos é o filho unigênito do Pai e não um servo fiel. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53.1. Este versículo se refere ao braço de Deus. Ao longo da Bíblia judaica, o braço de Deus sempre denota uma redenção do povo judeu da perseguição física. Por exemplo, Deus tirou os judeus do Egito com mão forte e braço estendido, Deuteronômio 26.8. 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e, olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías 53.2. Esta imagem de uma árvore lutando para crescer na terra seca é uma metáfora para a luta judaica no exílio. Uma muda jovem em solo seco parece que vai morrer. Os judeus sempre foram uma nação pequena, às vezes tão pequena tendo no máximo 2 milhões de pessoas, ameaçada de extinção. Neste versículo, Isaías descreve o retorno milagroso de Israel do exílio, como uma muda que brota deste solo seco. 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53.3. Embora esta descrição se aplique claramente a Israel, não pode ser conciliada com o relato do Novo Testamento que descreve Crestos como imensamente popular a Mateus 4.25. Grandes multidões vieram de longe para ouvi-lo falar, e Crestos teve que navegar até muito longe da descrição de Isaías de desprezados e rejeitados. 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Isaías 53.2.4. Ao longo dos séculos do exílio de Israel, muitas nações perseguiram os judeus sob o pretexto de que era forma de Deus punir os amaldiçoados judeus por terem rejeitado teimosamente as novas religiões. Nestes versículos, até o final do capítulo, as nações confessam como usaram o povo judeu como bode expiatório, não pelas razões nobres que há muito alegavam. Na verdade, as nações perseguiram egoisticamente os judeus como uma distração dos seus próprios regimes corruptos, e certamente ele suportou os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores. 53.4. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53.5. Este versículo descreve como os humilhados líderes mundiais confessam que o sofrimento judaico ocorreu como resultado direto das nossas iniquidades, isto é, do ódio depravado aos judeus, em vez de, como afirmado anteriormente, da teimosa cegueira dos judeus. Isaías 53.5 é um exemplo clássico de tradução incorreta. O versículo não diz, em ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o que poderia transmitir o sofrimento vicário atribuído a Jesus. Em vez disso, a tradução correta é, em ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isto transmite que o servo sofreu como resultado da pecaminosidade dos outros, e não o contrário, como afirmam os alguns, que o servo sofreu para expiar os pecados dos outros. Crestos diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim, para salvá-lo. João 12.47. 6. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53.7. Em vários contextos, a Bíblia usa a imagem de ovelhas levadas ao matadouro especificamente em referência ao povo judeu. Por exemplo, tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Salmos 44.12 e 23. 7. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53.8. A frase terra dos vivos refere-se especificamente à terra de Israel. Assim, este versículo, ele foi removido da terra dos vivos, não significa que o servo foi morto, mas sim foi exilado da terra de Israel. Aqui o texto deixa absolutamente claro que o servo oprimido é uma nação coletiva, não um único indivíduo. No final do versículo, a palavra hebraica, eles sempre se refere a um grupo, nunca a um indivíduo. Veja, por exemplo,
Salmos 99.7, ele falava com eles na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e o decreto que lhes dera. 8. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías 53.9. Ao longo da história, os judeus tiveram a escolha de converter-se ou morrer. No entanto, como este versículo descreve, não havia engano na sua boca, os judeus leais recusaram-se a aceitar outro Deus além do Deus da lei. Em vez de profanarem Deus da lei, eles se submeteram à sepultura, isto é, escolheram morrer em vez de renunciar à sua fé. Como tal, foi frequentemente negado a estes judeus um enterro adequado, sendo descartados para a sepultura como pessoas mais. 9. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53.10. Deus desejava oprimir o povo judeu, a fim de inspirá-los a retornar à observância da Torá. Se os judeus apenas reconhecessem a culpa, eles viriam seus descendentes e viveriam longos dias. Este versículo enfatiza que o servo, a Israel, será recompensado com uma vida longa e muitos filhos. Este versículo não poderia referir-se a Crestos que não era humano nem se casou e nem teve filhos. 10. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:2.11. A ideia cristã de que os pecados de alguém sejam perdoados através do sofrimento de outra pessoa vai contra o ensino bíblico básico de que cada indivíduo deve expiar os seus próprios pecados através do arrependimento. Êxodo 32.32-33, Ezequiel 18.1-4. Este versículo descreve como o servo de Deus fará com que as massas sejam justas, não como alguns traduzem mal, ele justificará a muitos. A missão judaica é servir como uma luz para as nações, conduzindo o mundo à justiça através de conhecimento do Deus da lei.